Chega mais que o episódio de hoje tá divertido. A história é um bem bolado de confusão no aeroporto com um romance improvável e até impossível. Vai ter fuque-fuque com tantos tons de cinza que nem cabem na paleta. Por isso, meninas, deixem as crianças fora dessa, porque o papo vai ser caliente. Ok? Vamos falar também de recomeços profissionais, de transformação, de oportunidades, daquelas que se a gente não se arrisca, nunca vai saber. Sabe aquela coisa, e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse viajado em vez de ter um trabalho fixo? E se eu tivesse focado na minha profissão em vez de casar cedo? Sabe essa coisa do e se? Pois é, essa história também é sobre isso. Eu gosto dessas histórias que falam sobre possibilidades, porque é isso a nossa vida, né? Cheia de escolhas. E o que a gente decide hoje pode mudar completamente o rumo da nossa jornada. Se você também gosta de histórias assim ou de tantas outras que a gente conta aqui, segue a gente no Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast e também no YouTube. E se quiser conhecer a carinha da brazuquinha dessa história, corre lá no Instagram porque vai ter fotinhas. E antes da gente começar, temos novidades. Quem acompanha a gente no Instagram já sabe que esse tempo offline, esse tempo aí que a gente deu, que ficou sem nenhuma publicação e nenhuma história, foi por uma boa causa. Nós mudamos de país, a gente não está mais nos Estados Unidos. Sim, agora a gente está na Espanha, mas não é essa novidade que eu queria contar, não. Eu queria dizer que agora nós temos parceiros aqui no podcast. Vamos ter sempre espaço para uma publi. Então já aproveita, se você quer tornar a sua empresa ainda mais conhecida, ou seu serviço, a sua marca, fala aqui com a gente. E olha só, a primeira empresa que apostou nessa ideia é o SendWave. O SendWave é um aplicativo de remessa de dinheiro. Eu sei que você está aí pensando agora, mas eu já tenho aqui um aplicativo que eu uso faz tempo e tá ótimo. Bom, mas vou te falar, tá ótimo porque você ainda não conhece o SendWave. Além de ser um app super fácil de usar, a cotação do dólar é ótima e também o dinheiro chega rapidinho na tua conta no Brasil. E tem um detalhe que é a cereja do bolo. A primeira vez que você for mandar o dinheiro usando um link que eu vou colocar aqui na descrição, a primeira vez que você for mandar um dinheiro, fazer uma remessa internacional, você ganha $15. Não é bom? $15 é mais de R$75. Pô, de graça? Quem não quer? Eu vou deixar o link na descrição. Vocês clicam lá que já dá direto no aplicativo. É só baixar e fazer a remessa. E agora, chega de enrolação. Segura, porque lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Carol. Para entender como tudo começou, a gente vai voltar no tempo. Nós vamos para 2018. Em 2018, a Carol morava em Brasília. Ela era advogada criminalista e estudava para o concurso público. Quer dizer, ela já tinha uma vida estável, planejada e tudo traçado com um futuro sem grandes surpresas. Aquela coisa, sabe? Horário para entrar, horário para sair do trabalho, férias uma vez por ano e por aí vai. Ela estava naquele esquema de viver a vida à la Zeca Pagodinho. Só no deixa a vida me levar, mas isso não significa felicidade. Na real, a Carol estava achando tudo aquilo um porre. Bom, nessa época pintou um trabalho para ela num processo de uma empresa de aviação. Daí ela começou a ter contato com as comissárias de bordo dessa empresa. Ela achava o máximo o jeito das comissárias se vestirem. A Carol ficou encantada com o lifestyle delas. Aquela coisa, sabe, de viajar, de conhecer o mundo. Ela achava esse universo tão incrível que um dia, batendo um papo com uma das comissárias, ela surtou. E o que rolou nesse papo? A mulher, a comissária, disse pra ela: Menina, você leva o maior jeito pra ser comissária de bordo. Por que você não vai fazer um curso? São só 6 meses.
Depois que essa mulher falou isso, a Carol não escutou mais nada da conversa. Sabe quando a pessoa fala exatamente o que a gente quer escutar, mas que não tinha parado para pensar ainda? O olho da Carol brilhou e ali dentro ela pensou assim: É isso que eu quero pra minha vida, ser comissária de bordo. Mas como que a Carol ia falar isso pros pais dela? Olha só, galera, valeu aí um investimento, sei lá, coisa de 100 mil reais em direito, valeu aí toda a grana que vocês gastaram durante todos esses anos, mas tô saindo fora. Não dá, né? O que dava pra ela fazer então? Fazer o curso escondido. Aí, sem contar nada pra ninguém, a Carol fez o curso de comissária. Gente, ela não contou pra ninguém mesmo. Ela fez tudo quietinha. Nem pai, nem mãe, nem noivo, nem o noivo que ela tinha, ele ficou sabendo. E quando ela terminou o curso, ela passou na prova da ANAC e conseguiu ser contratada por uma empresa dessas comerciais mesmo. E partiu trabalhar no céu. A família da Carol quase pirou, e com razão, né? O noivo... O noivo falou assim: eu quero me casar como advogada e não como uma comissária de bordo. Vocês acreditam que ela escutou uma coisa dessas? Eu nunca vi isso. Ele queria casar com a Carol ou com a profissão dela? Hein? Mas a Carol não estava nem aí. Parece que ela tinha se encontrado no mundo. E ela se encontrou nas baladas de Lima, nas estações de esqui de Bariloche, nas festas de Montevidéu, nas praias do Caribe. Bom, ela também encontrou uma galera legal nesse caminho. Um moreno gostoso que só, e aquele de olho puxadinho. Ai, que gracinha. Ela encontrou um loiro. Ai, meu Deus, que loiro. Já deu para entender que a Carol deu check naquele clichê: um amor em cada aeroporto. Mas aí você me pergunta: Priscila, a história é sobre isso? Sobre mudança de carreira? Sobre pegação? Eu respondo: não. Eu contei essa parte só pra gente conhecer um pouco a Carol. A história dela mesmo começa agora. A Carol estava nessa vida louca e amando tudo isso. Ela trabalhava horrores e se divertia horrores também. Todas as folgas e também nas férias que a Carol tinha no trabalho, ela viajava para o Canadá para visitar a irmã dela, que morava em Vancouver. Só uma curiosidade aqui que a Carol me contou. Por ela ser comissária de bordo, ela não pagava passagem aérea quando queria visitar um lugar. Ela só pagava as taxas. Então, assim, se a passagem do Brasil para o Canadá é uns 6 mil reais, ela pagava 500. Boa, né? Ah, tem outra coisa. Ela não podia escolher muito bem os voos. Era como se fosse um encaixe. É bom a gente guardar essa informação, que ela vai ser importante para a nossa história. Ela só podia viajar quando tinha um encaixe. Eles encaixavam ela no voo. Ela não escolhia o horário, o dia que ela queria, não. Mas mesmo assim, era bom demais, né? Voltando aqui. Numa dessas folgas no trabalho, a Carol foi para o Canadá para visitar a irmã dela, que tinha acabado de ter um neném. E esse neném, inclusive, ia ser afilhada da Carol. Então, era uma viagem que não tinha como perder. Aí o voo dela para o Canadá era assim: ela ia sair do Brasil, ia voar até Chicago, nos Estados Unidos, e lá ela ia pegar um outro voo para Vancouver. Deu para entender? Era Brasil-Canadá com conexão em Chicago. Simples assim. Ou não. Isso era janeiro. E o que significa? Verão no Brasil e inverno no Canadá. Na hora de embarcar, naquele suador danado do verão, a Carol pegou o casaco e guardou dentro da mala dela para despachar. Tudo certo, não tinha por que ficar segurando aquilo. Era só ela pegar o casaco em Chicago e sem problema nenhum. Quando a Carol chegou em Chicago, estava uma nevasca daquelas. A neve estava caindo, já tinha mais de 6 horas sem parar. E o que aconteceu? Cancelaram os voos para Vancouver. Não só dela, não. Todos os voos foram cancelados no aeroporto. O aeroporto estava um caos. E nesse caos, vocês acham que conseguem pegar mala? Nada. Então, além de estar tudo uma bagunça e a Carol não saber que horas ia sair o voo dela e se de fato o voo dela ia sair, ela estava sem casaco. Quer dizer, estava com muito frio. E cá entre nós, só a subaqueira.
No frio é mais difícil da gente feder, mas ela saiu de São Paulo, daquele calor, grudando. Quando é assim, não tem frio que disfarça. Só para resumir aqui, caos no aeroporto, voos cancelados, nenhuma previsão de embarque para o Canadá, frio, sem casaco e, para piorar, uma subaqueira daquelas. Esse era o cenário. Um pouco mais tarde, quando a neve deu uma trégua, eles retornaram com os voos. Ufa, que alívio! Alívio? Nada, eles retornaram com os voos, mas o embarque era só por ordem de atraso, quero dizer, só podiam embarcar os passageiros dos primeiros voos cancelados. Na prática, a boa notícia é que as coisas estavam voltando ao normal. A má notícia é que a Carol continuava sem saber quanto tempo ela ainda ia ter que ficar parada ali esperando. Aí o que a gente faz na hora do desespero? Vocês eu não sei. A Carol ligou pra mãe. Mãe, tá todo parado aqui em Chicago. Eu só vou conseguir chegar lá no Canadá ano que vem. Pelo amor de Deus, meu cartão tá bloqueado. Faz aí, reserva no hotel pra mim. Compra uma passagem aí até Canadá. Me tira daqui, faz alguma coisa. Mas, gente, como assim? Ano que vem? É que, como a Carol não paga as passagens, ela só entra em voo quando sobra um assento. Lembra que eu falei isso aqui? Então deu pra sacar a aflição. Como ia sobrar assento num aeroporto lotado, com gente em pé, pendurada, sentada, deitada, dormindo pra todo lado? Não tinha, né? Agora, para aqui. Quando a Carol ligou para a mãe para pedir ajuda, a ligação não foi bem do jeito que eu contei. A ligação tava mais pra... tampa os ouvidos. Aí, mãe, deu merda aqui. Tem 6 horas que eu tô aqui nesse aeroporto, tá uma nevasca do inferno. E a filha do atendente aqui me disse que não tem ideia de quando que eu vou embarcar. A vaca nem fez questão de olhar no sistema. Otário, viu? Tá. Eu preservei o ouvido de vocês, mas a mãe da Carol ouviu tudinho, tudinho. Só ela não, tinha um cara perto dela no aeroporto que escutou também. Ele não só escutou, como também ficou preocupado. O cara levantou do lugar dele e veio perguntar para Carol se ela precisava de ajuda, em português. Quando o cara chegou oferecendo ajuda, a primeira reação da Carol foi... Putz, véi, não sabia que tinha gente que falava português aqui perto de mim. Foi mal, né? Quem nunca falei? A segunda reação dela foi... Que cara estranho, sai do nada pra me oferecer ajuda. Eu, sei lá, só sei que o homem estava preocupado, disse pra Carol que ela estava muito nervosa. Esse cara chama Felipe. O Felipe também tinha perdido o voo dele e olha a coincidência. O Felipe também estava lá vendo uma forma de chegar em Vancouver sem ter que passar o resto da vida naquele portão de embarque. Aí qual foi a ideia do Felipe? Pegar um ônibus até Seattle, que fica em Washington, no norte dos Estados Unidos. E depois dali de Seattle, um voo para o Canadá. Gente, eles estavam em Chicago, certo? Chicago não é pertinho de Seattle. Chicago fica tipo 3.000 quilômetros de distância. De acordo com o Google Maps, de carro, dá 1 dia e 6 horas. Sem parar, 30 horas no total. De carro. Agora de ônibus, eu nem sei porque vai mais devagar e vai parando, só sei que é chão. Muito chão. Mas melhor isso do que aeroporto, né? E a Carol topou a aventura. Isso me fez lembrar, não sei se vocês vão recordar aí, mas me fez lembrar aquele filme Esqueceram de Mim. Vocês lembram que quando a mãe descobre que esqueceu o filho para trás e não tinha como voltar de avião, porque não tinha voo, sei lá, também era uma questão de nevasca, e era em Chicago que ela queria chegar. Daí ela foi de caminhão, de carona. Me lembrou na hora que a Carol estava me contando essa história, me lembrou muito essa parte aí do Esqueceram de Mim. Mas a Carol não vai passar esse perrengue todo que acontece no filme, não. Pelo contrário, ela vai passar, bem. Mas já eu conto aonde que essa história vai dar. Já que eles iam mesmo sair dali e pegar essa estrada infinita, a Carol antes precisava resolver 2 coisas. A primeira era a mala. Ela não tinha casaco para aquela neve toda e nem ia ter porque a bagagem dela já tinha embarcado para o Canadá.
não tinha mais como brigar. Segunda coisa, para resolver com toda aquela tensão, o frio estava indo até embora e a Carol só pensava em... Eu tô necessitada de um chopp bem gelado, daqueles de caneca, de deixar bigode nos beiços e bater na mesa depois do primeiro gole. E lá foi ela. A Carol sozinha, não. A Carol e o recém-conhecido. Os dois foram juntos pro bar. Sabe quando o estresse vai abaixando e o álcool vai subindo? Pois foi bem isso que aconteceu. E em pouco tempo de conversa, os dois já estavam ali num bate-papo íntimo. A Carol falando que estava 1 ano e meio solteira. O noivo dela terminou depois que ela trocou de profissão. E que o sonho dela era casar e ser mãe. Esse é um ótimo papo para sei lá se pode ser considerado um date, esse bar dos dois. Já o Felipe falando que morava no Canadá e que estava voltando do Brasil, onde tinha acabado de assinar um divórcio, para nunca mais casar. Deu para sacar que o projeto de vida dos dois era bem antagônicos, né? Mas quem se importa com isso? Conversa vai, conversa vem. A Carol começou a achar o Felipe interessante. E não é que ali, no meio daquele bar de aeroporto, depois de uns 3, 4 chopps, ela meteu um beijo na boca do cara? Mas, gente, vocês estão pensando que eu vou falar que ela viu estrelinhas, que aconteceu igual a Bruna do episódio A Inabalável? Aquela coisa dos sinos, do cupido acertando ao alvo? O que eu ia falar mesmo é que, se lá embaixo ela estava subaqueira, porque estava dias sem tomar banho, já imaginou como é que estava a boca? Devia estar só o bafo. Deixa pra lá. Aí seguiram viagem, depois de sei lá quanto tempo chegaram no Canadá. Acabados, né? Nada. Foram direto pra balada. A Carol tinha combinado de encontrar com a irmã dela e o cunhado no barzinho. E o Felipe foi junto. Fim de balada e foi todo mundo fazer um after na casa da irmã e só aí a Carol foi tomar banho. Nessa altura, devia estar nascendo cogumelo na subaqueira. De banho tomado, a irmã da Carol solta uma assim... Você não vai dormir aqui não, né? O mínimo que você vai fazer é dormir na casa desse cara. É que a irmã da Carol tinha gostado dele. E geralmente a irmã da Carol não é de gostar dos namorados da Carol, não. Que irmã pra frente, né? Danadinha. Acabou de conhecer o cara e já tá jogando a Carol assim. Pois Carol não pensou 2 vezes. E para aqui. Minha amiga, bora dar um alerta. Um advice. Se você tá na seca, eu te recomendo pular esse trecho. Ou, pensando bem, ouve, vai que te inspira. DJ, coloca uma música sensual, porque o clima vai esquentar. Bom, lá foi Carol pro apartamento do Felipe. O homem nem abriu a porta e a Carol já jogou ele contra a parede. É fogo. Felipe não conseguiu nem colocar a chave na fechadura. O pega começou no corredor, do lado de fora mesmo. Na hora que a porta abriu, quase que um caiu em cima do outro ali. Rola pra cá, rola pra lá, voa a camisa de um lado, voa a roupa pro outro. A luz era meio penumbra, dava pra ver a silhueta do corpo e mais alguns detalhes. E um detalhe que não tinha como não reparar era a calcinha da Carol. Pra começar, a calcinha era bege. Isso mesmo, bege, 5 centímetros de largura na lateral, 30 centímetros de largura na bunda, 100% opaca, de algodão. Calcinha que a irmã da Carol emprestou, porque sem mala ela teve que pegar tudo emprestado. Inclusive calcinha de grávida, ou sei lá, de pós-parto da irmã. E se tem calcinha que chama atenção, essa era uma. Pelo amor! Aí a solução foi tirar a calcinha, né? Rola pra cá, rola pra lá, até que a Carol avista um gancho no teto. E pronto. Gente, por que alguém teria um gancho pendurado no teto? Alguém se arrisca a dizer? Nessa hora, a Carol nem queria saber por quê. Ela só queria usar mesmo. Amarra o Felipe, tortura
mistura. No bom sentido, vai. Brinca. Carol diz pra mim. Priscila, não foram 50 tons, foram vários tons de cinza. Ui. Felipe, que tinha só uma caminha de solteiro, era com medo dela sobreviver depois daquela tempestade. Bom, aí, gente, depois desse dia foi só love. A Carol tinha 15 dias de férias e eles passaram esse tempo todo juntos. Um dia antes da Carol voltar pro Brasil, o Felipe a convidou para jantar. Aí você tá pensando, vai rolar um pedido de casamento. Se pensou, errou. A Carol até falou: Você ainda vai ser meu marido. Carol é determinada, fala aí. Já o Felipe... Você tá louca? Acabei de sair de um casamento e vou entrar em outro? Maluca. Bom, a Carol voltou pro Brasil e sempre que dava ela ia pro Canadá e o Felipe ia pro Brasil também. Mas o tempo foi passando e a relação dos dois foi esfriando. Por fim, o Felipe ia até pro Brasil, mas nem avisava ela mais, nem procurava mais a Carol. Chegou naquele fim que não é fim, sabe? Que ninguém fala nada, mas também não aparece. Também, a distância, sei lá, acho que é complicado, né? Mas, gente, a Carol tava louca pelo cara e não queria deixar o lance deles morrer aí, não. A Carol é daquelas que se joga. Ela não gosta daquela coisa de ficar pensando muito e não fazer nada. Sabe aquela coisa que eu falei lá no comecinho do episódio? E se? E se eu tivesse mudado para o Canadá? E se a gente namorasse? E se desse certo? E se? Pois é, a Carol não é desse e se. Ela é da turma que arrisca e prefere arrepender do que fez, mesmo quando dá ruim, mesmo quando ela quebra a cara. Ela prefere fazer do que arrepender por não ter feito. Eu sou igual a Carol. Me jogo e depois vejo o tamanho do buraco. E vocês? Já pensaram qual que é o time de vocês? Do time que se joga ou daquele time mais racional, que prefere ser mais comedida com as decisões? Agora que a gente já conhece um pouco mais da personalidade da Carol, a gente já entendeu que ela não vai deixar esse relacionamento morrer. O que ela fez? Ela se mudou para o Canadá. Isso já tinha mais de anos que os dois estavam nessa lenga-lenga de fica não fica, aparece, desaparece. Carol desfez do apartamento que tinha no Brasil, vendeu todos os móveis, mas tinha um porém. Ela sabia que os pais dela não iam aprovar essa decisão. E estava com medo do pai ter um treco com a viagem dela, tipo, nossa, minha filha tá indo embora, não vou aguentar, esse tipo de coisa. Ela ficou com tanto medo do homem ter um ataque do coração que ali no aeroporto, na hora de dizer adeus, ela apagou. Só foi acordar no hospital apavorada. Meu voo, tô atrasada, Felipe. Nada disso. O voo já tinha saído. A Carol foi no médico, no neuro, fez exames e descobriu que tinha nada. O médico falou que o surto foi por excesso de preocupação. E saca só o que o médico disse pra ela. Se você não quer deixar teus pais preocupados, não conta pra eles. Vai sem contar. Loucura, né? Ah, pra quê? Pois a Carol arquitetou tudo de novo. Só que dessa vez, o pai e a mãe não sabiam de nada. Ela se mudou pro Canadá sem dizer tchau pra ninguém. Escondida. Mas foi. Ela alugou um apartamento e as coisas entre ela e o Felipe foram se ajeitando de novo. Eles ficaram assim meio que de namorandinho. Ela ia fim de semana para casa dele, mas nada muito além disso até que veio a pandemia e deu um empurrãozinho para os dois ficarem juntos. A gente sabe que teve muita gente que separou aí nesse período de pandemia. Aqui no caso da Carol foi o contrário. Eles foram morar juntos justamente por causa da pandemia. Cada um sozinho na sua casa não fazia sentido naquele momento. Beleza, vida que segue, os dois foram morar juntos até que Carol bebeu e sabe como é que é, né? Boca de bêbado, não tem filtro. Depois de uns jeans, ela soltou uma assim. Beleza, tá tudo bom, muito bem, tá tudo muito certo, muito lindo, mas eu tô chegando nos 38 e vou ter um filho. Eu acho massa, porque a Carol não fala assim, eu quero. Ela já fala logo direto, eu vou. Tá certa ela. Se é o que ela quer,
isso depende só dela mesmo, porque a Carol resolveu que mesmo contra a vontade do Felipe, ela ia ser mãe. Tipo, pegar um cara na rua que ela não conhece e fuc, só pra reprodução mesmo. Fuc, esperma, óvulo, germinação, feto, filho. Simples assim. Mas acho que o Felipe ficou meio intimidado aí com a Carol. Será que essa louca vai ter coragem de fazer uma coisa dessas? Bom, se ela ia ter ou não coragem de fazer isso, a gente nunca vai saber, porque o Felipe tirou a Carol de ideia e nesse mesmo dia, depois dos jeans, da ideia do fuque-fuque reprodutor, Felipe resolveu que queria ser pai. Gente, 4 meses depois e a Carol estava grávida. E agora, pasmem com essa coincidência. A filha deles, a Clara, nasceu no dia 11 de janeiro de 2022. Exatamente 4 anos depois do dia que eles se conheceram. Isso mesmo, exatamente 4 anos depois da nevasca, do frio, dos cancelamentos, da ligação carinhosa com a mãe, do cara estranho no aeroporto, do ônibus, do primeiro beijo que eles deram. 4 anos. Agora pensa aqui comigo. E se nada disso tivesse acontecido? E se a Carol não tivesse virado comissária de bordo? E se ela tivesse continuado sendo advogada e passasse lá naquele concurso que ela queria no começo da história, em Brasília? E se ela casasse lá com aquele noivo que queria a esposa advogada? Não dá pra gente saber, né? Só sei que se essa confusão toda na vida dela não tivesse acontecido, eu provavelmente não estaria aqui contando a história dela, porque é muito provável que ela estaria morando no Brasil e você também não estaria escutando esse episódio. Acho que, sei lá, não importa se a gente escolheu ser concursada ou comissária, o negócio é escolher e se jogar. A gente nunca vai saber como seria essa outra vida, não é? Essa é a história da Carol. No próximo episódio, a gente conta a história da Carmen. A Carmen foi para os Estados Unidos viver o sonho do namorado. Ela estava num momento profissional ruim no Brasil e a paixão, naquele momento, falou mais alto. Mas, chegando lá, o relacionamento entrou numa crise e passou a ser cheio de altos e baixos porque eles trabalhavam muito em horários diferentes. Quando as coisas entre a Carmen e o namorado dela, começaram a se acalmar, ela descobriu que o sonho dele de morar na gringa virou o pesadelo dela. Eu conto essa história na semana que vem. Enquanto vocês esperam o episódio ficar pronto, já faz uma coisa agora. Baixa o aplicativo do Sendwave, a gente está deixando aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify, no Google e na Apple, um link para vocês baixarem esse aplicativo, porque se vocês baixam através desse link, vocês conseguem $15 de bônus. São R$75, né? Se não tá precisando desse dinheiro, manda de presente. É de graça, né, gente? É isso. Fui! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.